quais são os pontos chaves para criar essa rotina financeira? Quais são os indicadores que eles devem acompanhar? Então, queria que o senhor esboçasse um pouquinho essa realidade de como criarmos essa cultura das nossas finanças pessoais. A minha crença sobre finanças pessoais, e ela é pessoal minha, mas existem diversos estudos e pesquisas que mostram que esse é o caminho ideal, começa pela educação. A cultura de um país, ela é muito importante, ela está incrustada nos seres, nos habitantes daquele país. Acontece que a educação é algo muito importante, ela é relevante, ela é o primeiro passo para tudo. Então, buscar o conhecimento, antes de tudo, é muito relevante. Então, veja, como o senhor mesmo colocou, de uma maneira muito sucinta e precisa, nós não temos a cultura de falar sobre dinheiro, nós não temos a cultura de falar sobre riqueza, nós não temos a cultura de lidar com a questão patrimonial. Os nossos alunos não aprendem na escola a respeito de como lidar com o imposto de renda. Os alunos não aprendem a precificar a sua mão de obra, não aprendem a precificar o seu tempo, não aprendem a lidar com as suas carreiras. Isso tudo é complexo porque quando chega a vida adulta, quando chega com 17, 18, 19 anos que ingressam ao mercado de trabalho, sejam como um seletista, aquele que tem carteira assinada, ou como um empreendedor, ele tem dificuldades enormes de lidar com a questão dinheiro. Então nós temos uma cultura de que dinheiro é algo muito complexo. Na verdade, tudo isso é uma questão de escolha. Então nós temos que aprender a escolher. Veja, sobre a questão do endividamento. O endividamento mostra muito claro que nós não fomos educados a aprender um conceito tão básico que é sobre dívida e inadimplência. Existem vários conceitos, mas o principal da dívida é que existem dívidas boas e dívidas ruins. E a dívida ela pode gerar ou não a inadimplência. Veja você, se eu faço uma dívida comprando, adquirindo um bem, um imóvel próprio, por exemplo, e essa dívida costuma ser uma dívida de longo prazo, e eu venho de uma família que não tem nenhum patrimônio, eu sou uma família de baixíssima renda, que a minha família, juntando 3 ou 4 ou 5 membros, né? Hoje a média brasileira é de 4 membros na família, que tem uma renda média, somando todos os membros, na região metropolitana de São Paulo, na casa de 3 mil, 4 mil reais, 3, 4 mil reais mensais, somando todos os membros, o endividamento da casa própria por 30 anos é uma dívida considerada a maior dívida que talvez esse indivíduo, nessa condição social, irá fazer ao longo da vida. Agora, nós estamos numa condição de que se ele busca conhecimento, se ele se aplica a esse conhecimento, se ele cria mecanismos de melhorar a sua renda, esse endividamento passa a ser uma parcela pequena e ele não incorre em inadimplência. Então, é uma questão dele escolher. Perfeito. Hoje ele tem uma questão de aluguel. O aluguel eu vou pagar para o resto da vida? Pode ser que a família, uma família de baixíssima renda, tenha inserido em aluguéis ao longo de 2, 3, 4, 5 gerações. E que talvez ali a liberdade dele ter uma casa própria, por aquela escolha, tenha sido uma boa opção para ele naquele momento. Existem muitos economistas, muitos influenciadores do mercado financeiro que te apresentam uma série de planilhas, uma série de contas, se é viável ou não comprar a casa própria, por exemplo. Isso já parte para a educação financeira. A questão é, como que você sabe, como que você adquire a ciência para calcular se aquilo é viável, se é conveniente para você ou não. Então entra a segunda parte, que é a questão da inadimplência. Qual é o risco de você incorrer em inadimplência? Então tudo isso se dá através de uma cultura. Essa cultura vem através da educação. Então quanto mais você, que está do outro lado da tela, que nos assiste, que ouve esse podcast, que entende que a educação fortalece a sua vida, investir em educação, melhor para você, melhores escolhas você vai fazer.